Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu vou começar esse vídeo aqui comentando em relação ao preço do Bitcoin, porque tem uma rapaziada aí meio alarmada, achando que o Bitcoin vai cair para 2, 3 mil dólares. Vou falar porque não é bem assim, mesmo com o Bitcoin meio que lateralizado, se você pegar o espectro aí de entre 9 e 10.500 dólares, ou então quando ele cai, se você pegar ali o patamar de 10.500, quando ele vai cair até os 9 e pouco, tem gente ainda está ganhando dinheiro, tem essa possibilidade sim. Eu vou relatar uma experiência própria, vou contar com mais detalhes em relação a isso, tá? Vou falar também sobre o caso aqui envolvendo aí uma fraude, né, em que uma pequena exchange aqui no Brasil perdeu 98 mil reais, tá galera? Envolveu o banco também, dois bancos. Tá? E assim, quem me passou essa notícia ficou até preocupado, falou, pô cara, será que quem mexe com Bitcoin, porque no caso a exchange aí foi avisado aí de que a conta seria encerrada, tá? E assim, esse cara que me passou a matéria, esse cara que me passou a notícia falou, pô, será que quem opera com Bitcoin, será que quem mexe com Bitcoin, que também está suscetível a esse tipo de ação, pode cair nesse mesmo tipo de golpe, nesse mesmo tipo de fraude? E assim galera, eu vou falar a real pra vocês, tá? Pode. E não somente essas pessoas, mas qualquer pessoa, lembrando, qualquer pessoa pode cair nesse tipo de golpe, tá? Infelizmente, essa é a realidade, vocês já vão entender sobre isso quando eu der mais detalhes em relação a essa notícia. Então, se eu fosse você, não perderia um segundo desse vídeo, tá? Porque, de fato, essa notícia é muito relevante, muito importante aí para aqueles que, não somente para aqueles que mexem com Bitcoin, mas para todo mundo que tem conta em banco. Vou falar também sobre a demissão do Samidana da Globo. Felizmente, aquele cara que já há anos fala tanta besteira do Bitcoin, eu acho, felizmente, tá? Colocando agora minha opinião pessoal, porque assim, eu não gosto muito do cara, tá? O cara falava muita besteira do Bitcoin, e ele sabe que o Bitcoin é tudo isso que ele fala, tá? Ele coloca ali o ego ali em cima para tentar ali ratificar na marra a opinião dele, e teve alguns babacas, né? Porque é babaca, quem comenta as merdas que comentaram em alguns portais, tá? Em alguns portais de notícia, deve ter perdido dinheiro com o Bitcoin e ficaram frustrados com a moeda, porque não souberam aplicar de forma correta e no tempo correto, querem aí descontar a raiva. Olha, se eu fosse você, não sairia daí, não perderia um segundo desse vídeo, porque afinal, eu garanto que você vai sair muito bem informado, tem muitas informações relevantes nesse vídeo, tá? E pra você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, eu peço você que se inscreva, que todo dia tem vídeo novo. Já vai dando logo like e já vai compartilhando esse vídeo com geral inteira também, tá? Peço também que você me siga lá no Instagram, tá? @grana no bolso, que sempre aí eu posto aí material bem relevante para vocês, e também de vez em quando apareço lá nos stories, e não são somente essa voz aqui falando. E também, caso você queira trocar alguma ideia comigo, é só adicionar o número do WhatsApp do canal que vai estar na descrição, e na descrição também vai estar aqui o link do Telegram, né? Do grupo do Telegram. Agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre... voltar a falar sobre o preço, tá? Porque eu acho que não vai chegar no preço de 2, 3 mil dólares como estou falando. Olha, geralmente quando o preço do Bitcoin ele chega numa certa região de suporte, que atualmente está sendo ali 9 mil dólares, ele tende a subir de novo, porque a força compradora não deixa ele ultrapassar essa faixa. Claro que tudo pode mudar aí com um certo tempo, tá? Não vai ser, eu creio que não vai ser do dia para a noite, mas essa situação aqui, esse ciclo onde ele sai ali dos 9 mil para 10.500, isso pode sim ser quebrado, onde o preço possa ultrapassar ali a resistência dos 10.500, ou então possa vir a quebrar o suporte de 9 mil dólares. E de fato, caso isso acontecesse, não seria muito bom para algumas pessoas, principalmente aqueles que compraram Bitcoin acima dos 10 mil dólares. Tá? Mas a questão é o seguinte, mesmo colocando essa situação aí que o Bitcoin acabasse rompendo esse suporte de 9 mil dólares, tá? Isso seria uma grande oportunidade para aqueles que visam fazer um hold, digamos assim, de médio a longo prazo, porque quanto mais o Bitcoin caísse, mais dinheiro colocasse, com a recuperação que ele viesse a dar depois, poderia estar tirando esse dinheiro, tá galera? Assim como aconteceu com as pessoas que colocaram dinheiro no Bitcoin em dezembro do ano passado, quando ele estava valendo ali cerca de 3.200 dólares, tá? E aí, com essa recuperação que deu aí até agora, né, até o presente momento, que ele se encontra ali entre 9 e 10 mil dólares, mesmo com essa queda que deu aí, se a gente contar aí de 14 mil dólares para cá, esse pessoal, essa rapaziada ainda tem grana aí, tá? Ainda teve um lucro em relação a isso. E assim, teve gente que se desfez de tudo, tá? Obviamente não é uma grande proporção. A maioria das pessoas ainda detém uma certa quantia lá. Teve gente que se desfez de 50%, de 25% e continua com o resto aplicado ainda visando aí mais valorização, tá?
Mas a questão é o seguinte, tá? Agora tirando esse caso aí de falar sobre hold, vamos agora falar sobre day trade ou swing trade. Rodrigo, será que vale a pena, cara? Será que a pessoa pode ganhar dinheiro mesmo com o mercado meio que consolidado, lateralizado? E também se a gente pegar aí a queda entre o período de 10 mil e poucos até 9 mil e poucos, será que ainda tem como ganhar dinheiro no mercado? Eu posso falar que tem, tá? Tem. Para quem não sabe, tá? Eu acho que a maioria de vocês que acompanham aqui meu trabalho já sabe, eu acabei lançando aí recentemente o serviço comercial da minha sala de sinais, tá? E assim, na sexta-feira o trader acabou passando ali um sinal em que envolvia Bitcoin, a pessoa comprava ali Bitcoin com Tether, né? E quem aproveitou aquele par ali, Bitcoin Tether, acabou ganhando grana, porque é o seguinte, acabou comprando ali o Bitcoin quando ele estava em 9.400 e poucos dólares, mais ou menos nessa faixa aí, entre 9.200 e 9.400, e vendeu o Bitcoin quando ele estava acima de 10 mil dólares, isso já de noite, tá? E assim, acabou ganhando grana com esse mercado, mesmo com o mercado em queda. Ah, Rodrigo, mas aí não foi uma queda, foi uma alta. Sim, tá? Mas a questão é o seguinte, depois disso o preço do Bitcoin acabou caindo novamente, tá? E a gente está considerando aí esse ciclo, né? E no ciclo também a queda. Então, baixa você comprar na baixa, comprar no momento correto e vender no momento certo também, vender na alta ali. E claro que eu não estou dizendo que esse ciclo aí vai durar permanentemente, tá? Uma hora vai haver ali o rompimento, mas a questão é a seguinte, há ainda grande oportunidade de, enquanto esse ciclo continuar, enquanto essa fase aí de lateralização, enquanto esse canal lateralizado em que o preço fica tocando aí o suporte e a resistência acabar continuando, você pode aí estar ganhando dinheiro aí enquanto esse ciclo acabar aí perdurando, tá? E claro que o trader não passou sinal assim, o preço do Bitcoin bateu em tal faixa, eu vou passar aqui para comprar e quando bater em tal faixa vender, não, tá? Ele acabou analisando ali segundo alguns fundamentos, segundo alguns elementos, tá? O porquê o Bitcoin poderia praticar aquele movimento ali. Não foi somente, é só tocar ali em tal patamar, em tal faixa que vai subir e depois quando tocar ele lá no outro preço vai cair. Não é bem assim não, tá? Se fosse assim seria muito simples, tá? Mas infelizmente não é. Bem, agora falando sobre o caso aí que envolve aí uma exchange de pequeno porte chamada Bitcoin Brasil, tá? Não é Bitcoin Banco não, é Bitcoin Brasil, é uma exchange Bitcoin Brasil e que também envolve ali o Banco do Brasil e o Itaú, tá? Porque esse tipo aí de triângulo, digamos assim, né, esse triângulo de empresas acabou envolvendo aí uma fraude, tá, galera? Claro que a fraude aí não foi praticada pelos bancos, tá? Faço muita questão aqui de ressaltar isso, porque algumas pessoas acabaram achando que ou o Banco do Brasil ou o Banco Itaú acabaram promovendo a fraude. De fato, houve uma atrapalhada, houve ali um grande erro de comunicação entre todas as três empresas, entre todas as três instituições, tá? Mas parece que há aí o envolvimento de uma terceira pessoa, ou melhor, de uma quarta pessoa aí que teria feito aí esse saque de forma ilícita, de forma indébita e esse saque aí de 98 mil reais teria comprometido a empresa e olha, assim, eu não sei nem se a empresa vai fechar, tá? Não é uma certeza, tá? Não estou dando certeza que a empresa vai fechar, mas que vai abalar, vai comprometer as estruturas, principalmente de uma empresa pequena, de uma exchange que está começando, que não tem ali um porte das grandes exchanges, isso aí vai acabar atrapalhando sim, tá? Mas Rodrigo, como foi que isso tudo aconteceu? Olha, a questão foi o seguinte, primeiro, essa exchange detinha essa quantia lá no Banco do Brasil, tá lá numa conta do Banco do Brasil. E aí o que aconteceu? O Banco do Brasil, ao saber que era uma exchange, né, que detinha aquela quantia lá e que, assim, ao olhar deles, né, uma visão um pouco equivocada das coisas, mas ao olhar do Banco do Brasil, eles consideram aquilo uma atividade concorrente. E nesse caso aqui, Rodrigo, o Banco do Brasil ficou com dinheiro, cara? Não, tá? O dinheiro acabou sendo arremetido, foi transferido para uma conta no Banco Itaú e de lá foi sacado, mas não pela exchange, foi sacado aí por uma quarta pessoa, tá? E aí essa exchange se sentindo lesada acabou aí processando o Banco do Brasil e aí a justiça acabou negando o caso, tá? E assim, em relação a esse caso, eu não estou defendendo banco nenhum, eu acho que bancos são instituições aí antiquadas, atrasadas, mas nesse caso em si, né, o Banco do Brasil acabou dando ali o aviso prévio e também fez ali o estorno do dinheiro, ao que tudo indica, o dinheiro não ficou com o Banco do Brasil, parece que nesse caso aí não teve assim uma culpa, né? A questão é o seguinte, o dinheiro foi pro Itaú, o Itaú tinha responsabilidade sobre aquela grana? Sim, eu acho que sim.
Tá? E a gente vê, quando tem uma certa quantia dessa que a pessoa vai sacar, acho que quem tem conta em banco e tem uma certa quantia considerável como essa aqui, deve saber que o banco entra em contato com você, até te liga para saber se de fato é você que está fazendo aquele saque. Olha, por que eles não tomaram nenhum tipo de providência em relação a esse caso aqui? Porque eles não procuraram saber se de fato a pessoa que estava fazendo esse saque era correta. Então houve ali uma grande falha do Banco Itaú, sim, que acabou permitindo esse saque. Tá? E assim, a empresa acabou aí se pronunciando, falando que não vale a pena entrar em processo em relação a isso, porque de fato é algo custoso, tá? Um processo judicial não é nada barato e é algo demorado, é algo bem burocrático. E aí agora vem a seguinte questão, tá, galera? O cara que me mandou essa matéria perguntou sobre quem opera com criptomoedas se pode passar pelo mesmo golpe. Eu falo que sim, e somente, não somente essas pessoas, mas qualquer tipo de pessoa que tenha conta em banco, tá? Porque olha só, vou ilustrar a seguinte situação. Vamos dizer que um cidadão comum que não opera com criptomoedas. Vamos colocar aqui uma situação paralela fictícia, onde eu pegasse ali e tivesse conta em 3 bancos, um exemplo. Só que aí por algum motivo o banco A acabou aqui querendo encerrar minha conta. E aí ele faz essa transferência desses valores para a conta do banco B. O banco B também quer encerrar minha conta e aí faça a transferência para o banco C. Daí, obviamente, com uma comunicação bem precária, não havendo ali uma comunicação ali mais completa em relação ao caso. Só que aí vem uma outra pessoa que se passa por mim, se passa ali por dona daqueles fundos e acaba sacando, fazendo saque ali no banco C. Aquele dinheiro estando dentro da propriedade, né, estando ali sob tutela daquele banco C. Ora, é responsabilidade daquele banco C, enquanto estiver aí na propriedade dele, a garantia ali do meu dinheiro. Tá? Se alguma outra pessoa faz o saque ali de forma indevida, de forma indébita, aquele banco C tem que me ressarcir. É isso que eu penso. Tá? Então, isso aí não aconteceu com essa exchange, poderia acontecer comigo, poderia acontecer com você, independentemente de haver ali envolvimento de criptomoedas ou não. Claro que nesse caso, o envolvimento com criptomoedas acabou potencializando o caso, acabou ajudando a comprometer ainda mais a situação da exchange. Tá? Mas a gente sabe aí que tem contas de banco que encerram aí a conta, tem algumas agências de banco, melhor dizendo, que encerram a conta de seus clientes. E assim, claro que tem um aviso prévio, mas às vezes não tem nenhum tipo de justificativa. O banco ali, por questão ali de estratégica. Então a gente tem que ficar muito esperto em relação a isso, tem que ficar muito ligado em relação a isso, tá, galera? E assim, qualquer tipo de aviso, olha só, qualquer tipo de aviso que sua conta vai ser encerrada, procure a agência do seu banco, tá? Veja para onde esse dinheiro foi, se foi para outros bancos onde você tem a conta, comunique com o seu gerente do seu outro banco que aquele dinheiro vai para lá e procure saber quais são as formas de saque, se é muito fácil de sacar, procure saber se há algum tipo de identificação, porque olha, esse caso também pode acontecer com vocês. Agora vamos comentar o caso aqui do Samidana, que foi demitido pela Rede Globo. Exatamente, tá? O cara pode ser um bom economista, tem seus méritos sim, não é porque eu não gosto dele que eu não vou reconhecer os méritos. Pode ter seus méritos em relação a alguns pontos. Mas assim, em outros pontos ele desliza muito, ele derrapa muito, ele deixa aí que a opinião pessoal dele acabe contaminando aí a análise técnica. E geralmente quem coloca aí a opinião na frente de dados técnicos, na frente da realidade que muitas vezes é irrefutável, olha, esse cara não tem nenhuma credibilidade para mim. Tá? Desde 2014, quando a moeda valia apenas R$ 1.800, o cara já falava que Bitcoin era bolha, que Bitcoin era isso, que Bitcoin morreu. Nunca vi uma moeda que morreu e ressuscitou tantas vezes, tá? E enfim, de 2014 para lá, a moeda teve a valorização de 1.800%, o Bitcoin naquela época valia 1.800 e pouco, agora está valendo mais de 30 mil reais. Nenhum tipo de investimento, de conselho de investimento, melhor dizendo, que ele passou, teve uma valorização tão expressiva quanto essa nesse mesmo período de tempo. E quem fez hold de lá pra cá tá dando risada da cara dele de quem seguiu os conselhos desse cara. Ao que tudo indica, de fato, o contrato ali com ele foi encerrado, não foi aqui renovado, não houve nenhum tipo de negociação em relação a isso. Mas assim, possa ser que o cara ainda possa voltar ali a prestar um trabalho para Globo. Ele não prestava trabalho somente para a TV Globo, ele prestava trabalho ali, tinha uma coluna ali no Globo, participava ali de alguns programas da Rádio Globo, tinha outros tipos ali de participação em relação a várias empresas ali do grupo Globo de Comunicação. Mas pode voltar. Infelizmente a verdade é essa, ele pode voltar esporadicamente como freelancer. E a questão que mais me deixa embasbacado, tá, galera, mas assim, eu fico até meio que me questionando. Teve gente, tá, que se passa até por cripto entusiasta, que se
fala que investe em criptomoedas. E assim, ao ver os perfis, né, são pessoas que de fato ali acabam acessando regularmente esses portais aí de notícias em relação a criptomoedas, apoiando o cara, falando que o cara tá super certo, que as análises dele são muito bem feitas, que o cara acertou tudo, né, que foi muito cético, que Bitcoin de fato é uma bolha. Enfim, isso aí parece argumento das duas uma. Ou isso aí é alguém disfarçado aí, que faz parte da oposição, né, de fato é um opositor às criptomoedas e quer também ali do lado do Samidana, ou então alguém que era até favorável às criptomoedas acabou perdendo dinheiro nesse mercado, né, ficou ali meio bravinho, ficou meio emburrado ali porque perdeu alguma grana, deve ter investido ali no momento errado. Por isso que eu falo, investir em Bitcoin você também tem que tomar cuidado, não é qualquer tipo de investimento que você faz, tem que ter investimento controlado, tem que ter gerenciamento de risco, você tem que saber a hora certa, e geralmente tem gente que pula de cabeça com tudo achando que é uma loteria e acaba perdendo dinheiro, fica irritado com a moeda e acaba dando uma declaração desse tipo. E aí teve um cara falando, não, mas o cara foi macho, foi homem, manteve a palavra. Olha, isso aí não é sinal de masculinidade, de virilidade, não. Isso aí é burrice, tá? Porque a pessoa ficar insistindo no erro, ficar ali querendo validar o argumento na base da força, na base ali da insistência, é burrice. Se a pessoa, pra mim, tem muito mais valor a pessoa, né? Independentemente se for homem ou mulher, tá? Não tem essa questão de ser macho, de ser isso ou de ser aquilo, não, tá? E, se a pessoa for ali reconhecer os seus erros, tem muito mais valor do que uma pessoa que fica ali batendo cabeça ali na parede, na porta, dando murro em ponta de faca, porque não é assim que a coisa funciona, tá? E assim, teve outro comentário falando, não, mas Bitcoin de fato é uma bolha, o cara tava correto, tava até algum maluco conspiracionista falando, não, mas que a Globo tá falindo, isso aí é resultado aí de falta do dinheiro de governo. Ninguém falou nem política, nem governo, esse cara já mete governo em tudo. Olha, é complicado, tá? E assim, a Globo era até contrária há um pouco tempo atrás contra o Bitcoin. Era contrária em relação ao Bitcoin. Então, assim, um argumento que não tem ali muita validade, tá? Sinceramente, tá? Essas declarações aí são pífias. Mas enquanto isso, o Bitcoin segue firme e forte e tomara que aí, daqui a 3 anos, esses babacas aí vão continuar comentando merda. O Bitcoin vai estar valendo bem mais, espero, tá? Espero que esteja valendo mais de 100 mil dólares. E esses caras vão falar, não, Bitcoin é bolha, Bitcoin é isso, Bitcoin morreu. Ah, vai tomar banho, vai, rapaz. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.